Todos os anos, a Marinha do Brasil realiza a chamada Operação Verão. São ações de fiscalização do tráfego aquaviário tanto no litoral quanto em águas interiores e em todo o território nacional. E com um único objetivo: conscientizar condutores e passageiros a navegar com segurança e, claro, coibir infrações. As ações de fiscalização costumam ocorrer nos meses de dezembro a março e com o slogan Navegue Seguro, a nossa melhor escolha, a Operação Verão 2021-2022 já está sendo realizada pela Marinha do Brasil. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o capitão dos portos da Bahia, o capitão de mar e guerra, Paulo Rafael Ribeiro Gonzalez, nosso convidado aqui no Issa Bahia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, comandante. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes da Rádio à Tarde do programa Issa Bahia. Essas ações de fiscalização concentram-se mais nos meses de dezembro a março, porque a gente supõe seja um período em que aumenta a circulação de embarcações, sejam de esporte, de lazer, embarcações comerciais também, nas águas brasileiras, não é? Tem o período de férias, festividades típicas dessa época do ano. O que se observa nessas operações de fiscalização, comandante? E quais as orientações também que são passadas para os navegadores, para os passageiros também que participam dessas viagens? Primeiro, é uma época do ano em que a gente tem um aumento significativo da atividade do turismo. Então, a gente tem um aumento da presença de embarcações de esporte e recreio, de embarcações de transporte de pessoal. Eu tenho aqui as recomendações. A gente fala aí que é o decálogo de segurança aqui do navegador. A primeira e a mais importante é conduzir a embarcação com prudência. Eu digo aos navegadores, aos condutores, que a prudência é a melhor arma para evitar um acidente. Então, ao perceber qualquer situação de potencial perigo, a gente fala de rumos cruzados, alguma embarcação nas proximidades e apresente algum risco de colisão, haja com prudência, diminua a velocidade, procure fazer a manobra para que quem está na outra embarcação perceba a manobra que está sendo feita e assim evitar abarroamentos, que os abarroamentos são os acidentes que mais causam vítimas, principalmente com lanches de esporte e recreio. O segundo mandamento é relacionado com a bebida alcoólica. Não beba. Se consumir bebida alcoólica, não conduza. Então, existem aquelas mazelas em que as lanchas vão para as ilhas paradisíacas aqui da Baía de Todos os Santos e no período de almoço o condutor acaba consumindo a bebida alcoólica e ele vai vir a conduzir a lancha 1h30, 2 horas depois. Então, esse condutor tem que ter atenção que mesmo em terra, mesmo ele fazendo a refeição dele, o almoço, ele degustando o tira-gosto, para que ele não consuma bebida alcoólica, para evitar que ele tome uma decisão errada, que ele fique com os sentidos, com a percepção da situação mais lenta e errônea, e evitar ele tomar uma decisão errada e provocar um acidente. Existe... A terceira... Sim, fica à vontade. A terceiro mandamento é para que o condutor mantenha sempre a distância dos banhistas. Os banhistas são o elo mais fraco dessa cadeia de turismo que existe aqui na Baía de Todos os Santos e em todas as áreas do litoral brasileiro. O banhista está ali, não tem mobilidade. Dentro da água, a mobilidade é muito pouca, então não aproxime, porque ele não tem condições de se desviar, de se safar de uma embarcação que está vindo na direção dele. E geralmente esses acidentes, eles provocam corte. O banhista acaba indo em direção ao hélice propulsor e acaba sofrendo corte, e muitas vezes são acidentes graves.
Comandante Paulo, o senhor está... Sim. O senhor está destacando pontos muito do ponto de vista do comportamento, não é? Dos navegadores. Sim. E tudo mais e tal. E do ponto de vista da habilitação dos condutores, porque essa operação, ela também observa a questão da documentação da embarcação, da habilitação dos condutores, por exemplo, material de salvatagem, coletes, boias. Tem a questão do limite de lotação das embarcações. Isso também é observado, é coibido durante esse período? Isso é observado durante as ações de inspeção naval. Nós temos a campanha Legal no Mar, que é de conscientização, e nós temos a Operação Verão, que ela é de inspeção. A gente vai em loco, em vários locais, aqui na Baía de Todos os Santos, e nas ilhas de Itaparica, Frade, Maré, São Tomé de Paripe, Ribeira, Morro de São Paulo e Valença. Os inspetores navais observam as condições de segurança das embarcações. No tocante à presença de extintores de incêndio, a gente tem tido com uma certa regularidade ocorrência de incêndios em embarcações, muito decorrente de a falta do emprego do extintor nas fases iniciais do incêndio. Se for corretamente empregado o extintor, vai evitar o incêndio da embarcação. E principalmente embarcações de esporte e recreio, do tipo lancha, quando pegam fogo e nada é feito, elas infelizmente pegam fogo praticamente por completo. Então, o proprietário acaba perdendo a embarcação numa situação dessa. Uma outra coisa que a gente bate muito é a presença de material de salvatagem. E aqui eu quero fazer um apelo ao passageiro. O passageiro tem como forçar com que o condutor coloque e esteja com o material de salvatagem à disposição. Então, eu peço ao passageiro, assim que entrar numa embarcação, se ele não tiver segurança sobre o material de salvatagem, solicite ao marinheiro que passe as instruções para ele. Instruções do tipo, onde está o colete, onde fica localizado o colete na embarcação, para que numa situação de emergência ele possa acessar o colete e como utilizá-lo corretamente. Isso faz muita diferença numa hora de emergência. Em casos em que o marinheiro não apresentar essas informações para o passageiro, ou que o passageiro tiver alguma dúvida sobre o cumprimento ou não dos protocolos, onde ele pode buscar informações sobre quais são os protocolos adequados e também se ele pode fazer alguma denúncia para que a Marinha investigue uma eventual embarcação. Isso é possível? É possível, sim. A maneira mais rápida dele fazer a denúncia, nós temos um telefone com um aplicativo de troca de mensagens, o WhatsApp, e ele pode fazer a denúncia, e nós aqui pedimos que preferencialmente ele encaminhe fotos e pequenos vídeos, porque essas fotos e pequenos vídeos podem ser usados já para que a Capitania dos Portos já entre com um auto de infração, já possa fazer uma notificação para que aquele condutor que não esteja cumprindo as normas e não esteja se recusando a cumprir as normas, seja devidamente notificado já diretamente pela Capitania dos Portos. O telefone é o 71 999674715. Pode repetir, por favor, comandante? Posso repetir. 71 999674715. Certo. Preferencialmente com fotos e com pequenos vídeos, mas esse telefone também atende chamadas por voz. E quando o condutor, sem ser o passageiro, por exemplo, a gente vê com frequência aqui na região do Porto da Barra muitas lanchas acompanhando o pôr do sol ou algo similar. Os banhistas também podem registrar uma eventual irregularidade e encaminhar essa denúncia para a Marinha? Sim. Da mesma forma, a gente recebe denúncias de banhistas,
tanto na área do Porto da Barra quanto na área da Ribeira. E a gente consegue aplicar notificações nesses condutores em decorrência das fotos encaminhadas por banhistas. Uma coisa que eu quero esclarecer aqui, que fica muito mais simples para a capitania. Quando o banhista consegue tirar a foto da embarcação, em que aparece o nome dela e toda a embarcação ela tem um número de inscrição da Capitania dos Portos no casco. Então, quando aparece o número de inscrição e o nome da embarcação, fica muito mais fácil para a gente, porque a gente tem as imagens, pequenos vídeos e a identificação de quem passou ali. Então, a gente dali já parte direto para uma notificação de comparecimento à capitania. É uma das coisas que a gente procura estimular nos passageiros, para que o passageiro seja um inspetor naval em potencial, ele tenha condições de verificar essas situações e reportar-se à capitania. A gente sabe que o banhista tem uma consciência muito boa da distância em que as embarcações devem trafegar da praia, e eu quero aqui reforçar, embarcações que estão trafegando não podem passar a menos de 200 metros da praia. E as embarcações que, por uma necessidade, venham a barrancar na praia, elas têm que se aproximar da praia com a menor velocidade possível e sempre perpendicular. Então, muitos banhistas sabem disso e nos ajudam bastante. Está conversando aqui com o capitão dos Portos da Bahia, capitão de mar e guerra, Paulo Rafael Ribeiro Gonzalez, sobre a Operação Verão da Marinha do Brasil. Como é que se dá a abordagem, comandante Paulo? Porque, só para citar a Baía de Todos os Santos, me parece que é uma área de mais de 1.200 quilômetros quadrados, ou seja, é uma imensa área. É de forma aleatória? As embarcações da Marinha, elas ficam navegando e abordam de forma aleatória? Como é que se dá a escolha das embarcações que vão ser fiscalizadas nessa operação? Olha, as áreas, elas são escolhidas fruto de análise. Nós fazemos uma análise da localização das principais infrações que são cometidas. Nós periodicamente fazemos voos com aeronaves da Marinha para poder fazer uma análise do tráfego. A gente tem uma visão aérea e facilita bastante. E também utilizamos nessa análise as denúncias provenientes dos passageiros e dos banhistas. Então a gente consegue ter um mapa das infrações e das localidades. E a gente também tem um cronograma, para a gente não deixar de fora aquela localidade que está há muito tempo sem apresentar nenhuma infração. Nós temos um cronograma para a gente também não deixar de comparecer a esses locais e fazemos a análise dessas áreas que tem a maior apresentação de infrações, para a gente poder dar foco, concentrar mais a nossa atividade de inspeção naval nessas áreas. Quando se identifica alguma infração nesse momento da fiscalização, a embarcação já é automaticamente apreendida? Não. A embarcação ela é apreendida quando as infrações atestam que aquela situação é uma situação de risco para quem está conduzindo, para os passageiros. Por exemplo, uma situação em que a navegação é interrompida é quando o condutor é pego com os índices de álcool fora dos estabelecidos pela legislação. Então, nesse caso, é interrompido instantaneamente e a embarcação é apreendida. Às vezes a gente consegue observar, nós temos uma série de dispositivos eletrônicos com aplicativos que conseguem identificar, por exemplo, um condutor, a gente consegue ter a foto da habilitação dele na tela. Mas quando a gente aborda, esse condutor muitas vezes está sem
a carteira de amador dele, a carteira de habilitação, a carteira de aquaviário dele. Mas é uma situação que a gente sabe que ele é habilitado, mas ele está sem o documento. Então, nessa situação, a gente notifica a infração e a embarcação segue navegando. Isso varia muito da apreensão, varia muito da segurança para quem está conduzindo e para os passageiros. Então, quando há alguma coisa que é insegura, aí realmente a gente apreende a embarcação e interrompe aquela viagem. Quer dizer que quando representa risco de navegação, a embarcação costuma ser apreendida e nos demais casos é mais a autuação que é feita contra ali o condutor, não é isso? Isso mesmo. Comandante, quais são as infrações que são reiteradas vezes flagradas pela Marinha aqui na região da Baía de Todos os Santos e se essas infrações são as mesmas que acabam acontecendo no restante do litoral da Bahia? Sim, as principais infrações que a gente verifica, infelizmente ainda existem condutores que navegam e sem estarem habilitados. Essa é uma das condições que a embarcação acaba sendo apreendida e a gente acaba tendo que interromper a viagem, porque aquele condutor não é habilitado, então é uma situação de insegurança. Nós também temos observado um número grande de embarcações com material de salvatagem incompleto e também com extintores com a validade vencida. Também são situações em que a gente tem que interromper a navegação, porque numa decorrência de uma emergência, aqueles passageiros não teriam todo o material de salvatagem ou a lancha não teria condição de combater um incêndio. Mas a gente tem observado um número crescente de acidentes que ocorrem em função da falta de manutenção ou da manutenção sendo feita indevida. E, às vezes, essa manutenção indevida acaba ocasionando o afundamento da embarcação. Porque o motor da embarcação, ele precisa ser refrigerado. Então, toda a embarcação ela tem uma ligação com a água do mar. A água do mar entra no motor por meio de uma tubulação e sai por meio de outra, para poder aquecer. E qualquer vazamento nessa tubulação, a água do mar acaba entrando para dentro do casco. Então, nós tivemos alguns afundamentos do mês de outubro para cá que ocorreram basicamente em função de problemas na refrigeração dos motores. Então, isso são coisas críticas, porque o proprietário acaba perdendo a embarcação. Quando ele está longe de algum local que ele não tenha condições de encalhar, ele acaba perdendo a embarcação. Não à toa, está aí o slogan dessa Operação Verão da Marinha: navegue seguro, a nossa melhor escolha. Eu vou repetir aqui o telefone, que é o 71999674715, para denúncias de irregularidades, embarcações que estejam navegando por aí sem a devida segurança, sem a devida habilitação. Então, a gente reforça porque, de fato, é importante que todos estejam com segurança, seja no mar, seja no rio, na lagoa, enfim. E a gente agradece ao capitão dos Portos da Bahia, capitão de mar e guerra, Paulo Rafael Ribeiro Gonzalez. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima, comandante. Um bom dia, uma satisfação poder falar para os ouvintes. E estou à disposição para futuras reportagens para poder disseminar essa cultura de segurança da navegação tão importante para nós aqui. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. E olhe, conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 7h48 na Tarde FM.